Muito bem, meus caros, uma grande satisfação novamente estarmos juntos, né? É um momento muito esperado da semana, podem ter a certeza todos, né? E muito, assim, iluminado pela presença de todos vocês, os nossos amigos que a gente se revê aqui toda semana, e é claro porque nós temos a nossa querida Joana de Ângeles nos guiando aqui, em capítulo a capítulo, cada vez mais surpreendente sobre o que a gente precisa fazer do nosso dia a dia, né, os caminhos que nós temos a tomar. Hoje, o capítulo que nós vamos tratar é um capítulo muito forte, muito denso, muito complexo. Vamos falar de assuntos assim tristes até, mas fundamentais, né, para que a gente busque essa ideia do homem integral. O homem integral é nesse sentido, né? Ter essa visão de mundo, ter a visão do que significa nós estarmos aqui, né, nessa nossa vivência, e na integralidade, né? Nós precisamos ser integrais em todos os momentos, né? Então a Joana de Ângeles aborda assuntos espinhudos, e hoje é um dia deles, mas a gente vai refletir muitas coisas aqui, muito bacana também, né? Bom, para a gente começar, Evangelho. Alguém tem aí alguma ideia? Quer fazer uma leitura? Sempre é muito satisfatório quando alguém quer fazer uma leitura. Sônia, por favor, leia para nós um trechinho do Evangelho. Só precisa acionar o seu alto-falante aí, o som. Vamos lá, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a fé e a caridade. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta. Nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Pode continuar? Não, está ótimo, Sônia. Muito obrigado, viu? Obrigada. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações, né? Respirar profundamente e pensarmos no nosso grande mestre e querido irmão maior, Jesus, que sempre está conosco, nos ajudando, nos intuindo, sendo essa luz que nos ilumina a todos, né? E vamos pedir para o nosso mestre nos iluminar mais uma vez, para que nós possamos, nesta noite, estudarmos um pouco dos assuntos que a nossa querida Joana de Ângeles traz para nós no livro O Homem Integral, e que possa essas palavras trazidas servir
de lição para nós, servir de conduta para que nós possamos seguir nos próximos dias, na nossa caminhada evolutiva. Se conosco, mestre, querido amigo Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, senhores. Bom, o trecho que a Sônia leu para nós, né, do Evangelho, retratando aí a fé relacionada à caridade, a caridade relacionada à fé, falou sobre o aspecto de felicidade, né? É claro que todos nós estamos nessa vivência e buscamos a felicidade o tempo todo, nós queremos ser felizes e queremos ter muitos momentos de felicidade, e temos muitos momentos de felicidade se a gente conseguir entender exatamente como as coisas acontecem e por que elas acontecem, né? É claro que ninguém pode ser 100% feliz por aqui, quando a gente vê tanta coisa, né? Quando a gente está um pouco atento, um pouco desperto para aquilo que está ao nosso redor, a gente acaba percebendo que o mundo, infelizmente, ele ainda é muito cercado de iniquidades, injustiças, muita dor, muito sofrimento, e não tem como ser completamente feliz vendo o seu semelhante sofrendo ou passando por desgastes, né? Mas, enfim, o Evangelho é o nosso caminho-luz para que nós acreditemos, tenhamos a fé, né? E não só uma fé estática, uma fé parada, né? Mas essa fé dinâmica que se envolve com a caridade. Caridade não é só a gente pegar uma sacolinha de fim de ano e levar lá para quem está precisando. Isso também é caridade, claro, evidente que é caridade. Mas a caridade é nos todos os atos. A caridade é aquela palavra, aquele olhar, né? Você não precisa muita coisa, às vezes você não precisa de uma palavra, só um olhar, só um ouvido. Quando você empresta um ouvido para alguém, isso é caridade, sim. É um trabalho incessante e a gente não pode perder as oportunidades, né? As oportunidades, elas aparecem, e quando as oportunidades aparecerem, a gente não pode perder a oportunidade de ser caridoso, porque essa é a fé dinâmica, fé que nos conduz para um futuro sempre melhor, sempre melhor. É uma evolução que a gente nunca evolui, a gente sempre evolui. O dia de amanhã é sempre melhor do que o dia de hoje. Por mais que a gente ache que, às vezes, não é, porque a gente vai passar por dificuldades, vai passar por apertos, passar por problemas, então, momentaneamente, a gente acha que aquele dia é terrível, mas não é. É o nosso aprendizado, então é muito bom, sim, sem dúvida, né? Bem, senhores, eu dizia para vocês que hoje a Joana de Ângeles pegou pesado, né? Porque o capítulo que nós vamos tratar de dois assuntos delicadíssimos e muito, mas muito importantes, que é o capítulo destinado ao ódio e suicídio, né? Então, está aqui, nessa edição que eu tenho, ela está na página 42 do livro, né? O ódio e o suicídio, que a gente vai ver que ela mostra uma evolução da conduta e do entendimento do ser humano, né? Dentro do seu primitivismo, que todos nós temos esse enrosquei tudo aí. Primitivismo. O primitivismo que todos nós temos dentro de nós, muitas vezes ele é canalizado de uma forma complexa, que gera o ódio, e o ódio que faz mal para o outro, mas o ódio faz mal mais para quem odeia do que para o outro. Então acaba trazendo mal para si próprio, e às vezes as pessoas entram nesse processo de autoflagelação, levando até a pontos terríveis como é o suicídio, né? Então ela mostra nesse capítulo essa evolução do entendimento do mundo, da forma de conduta, essa raiva represada que as pessoas às vezes têm e não canalizada adequadamente, e que acaba sendo um flagelo e levando a uma autodestruição muitas vezes, né? É um capítulo lindíssimo, no final das contas, porque é um alerta para todos nós, é o que a gente tem visto aí, né? Infelizmente,
uma constante, não é à toa que as campanhas, né, porque a gente tem aí, eu não sei exatamente os nomes, né, mas é Outubro Azul, porque é de prevenção ao câncer do homem, aí tem um mês que é rosa, prevenção ao câncer da mulher, só sei que o mês passado era prevenção ao suicídio, né, que era Outubro Amarelo, acho, se não me falha a memória, e não é à toa que está aí, porque a nossa a geração, aquela que está passando por inúmeras dificuldades, está desistindo, está parando na metade do caminho, o que é realmente um crime assim hediondo, né? Que a pessoa faz consigo mesmo, e uma grande pena, uma grande tristeza, aquilo poderia ter sido evitado. Eu, toda vez que me deparo com uma situação como essa, eu fico absolutamente chocado, muito triste, porque você vê que é um desperdício, né? Algo que poderia ter sido evitado, né? E que às vezes não deu para evitar. Bom, enfim, vamos compartilhar aqui a tela, ver algumas coisas que a Joana de Ângeles traz para nós, né? Peço a vocês, só uma coisinha, se algum de vocês caírem, porque às vezes a internet fica instável e cair, tenha que voltar, e eventualmente avise no grupo que nós temos do WhatsApp que caiu, porque às vezes eu estou com a tela compartilhada e eu não consigo enxergar que a pessoa está pedindo para voltar, né? Aí se me falarem aqui no grupo, me coloca aí de novo, aí eu consigo voltar lá, tá bom? Isso se acontecer de cair a internet para alguns de vocês. Bom, vamos compartilhar a tela. A tela trazendo aqui a nossa queridíssima Joana de Ângeles. Muito bem. Aqui, para ficar bem adequado, todo mundo aparecendo aqui na nossa gravaçãozinha, né? Bom, estamos aqui no nosso grupo de estudo do CEAM e o capítulo, então, como eu disse, é o ódio e o suicídio. O homem é herdeiro de si mesmo. Muito, muito bem colocado, né? Não foge dos atavismos que o prendem ao primitivismo. Eu me enrosquei novamente. Bom, aqui só uma observação. Às vezes a Joana de Ângeles tem essa veia poética, né? Quando ela fala que o homem é herdeiro de si mesmo, isso é notadamente aquela encarnação que ela teve como Juana Inés de la Cruz, né? A grande poetisa mexicana, né, Juana Inés de la Cruz. Então, ela também tem essa, além de ser a grande psicóloga de todos nós, também é uma grande poetisa. Ela começa muito bem a frase, né? O homem é herdeiro de si mesmo. Tudo que a gente faz, que a gente constrói, vai fazendo parte de nós, né? Vai fazendo parte da nossa consciência, do nosso ser, né? A gente vai carregar isso para sempre. Isso faz parte de nós. E, com isso, nós não fugimos dos atavismos, né? O que é uma questão atávica? É aquela questão pretérita, aquela questão que ficou no passado, dentro de uma situação pretérita, uma situação passada, mas que tem reflexo até hoje, porque está dentro de nós, né? Então, nós que fomos criados simples e ignorantes, né? O que acontece? A gente estimula muito a questão dos instintos, e esses instintos ainda fazem parte, como a gente já tem dito aqui muitas vezes, até hoje, né? Quando a gente está com fome, quando a gente está com sono, quando a gente está incomodado por alguma coisa, evidentemente que nós vamos nos tornar ali meio chatos no grupo, enfim, meio arredio, porque isso vai falar mais alto, muitas vezes, dentro desse primitivismo que nós temos todos. Libertar-se do cipoal das paixões animalizantes é o grande desafio. Né? O que é um cipoal? Cipoal é aquele emaranhado, aquela confusão que nós vemos muitas vezes mergulhados, né? Diante de tantas existências, diante de tantas encarnações, tantas histórias
graças ao bom Deus que a gente tem o esquecimento, né, do passado. Porque imagina se a gente tivesse a lembrança de tudo que a gente já fez, de tudo que já aconteceu, aquilo na nossa cabeça, né, se tornaria ali um tumulto, uma coisa terrível. Inclusive, eu dou uma indicação, eu já falei aqui para vocês, na Netflix tem uma série que é de ficção, né, que chama Black Mirror. Black Mirror. Que Black Mirror nada mais é do que isso aqui, ó. O espelho, agora ficou, eu toquei aqui, mas é o espelho preto, né? O vidro preto aqui, que é da tecnologia do celular. E lá tem uma história, logo na primeira série, que fala da pessoa que acessava todos esses arquivos do passado, ficava muito louca. É uma série de ficção lá que vale a pena assistir, porque dá para a gente refletir bastante, né? Então a gente vive nesse cipoal, né, dessas paixões animalizantes que realmente faz com que a gente seja por instinto muitas vezes. E esse é o grande desafio, né, se soltar dessas amarras que nos prendem a essa terra mesmo, nos prendem aos instintos que ainda falam mais alto para muitos de nós, né? Na história de lutas contínuas, que é a história de cada um de nós, as lutas que todos nós enfrentamos em tantas encarnações e nesta, né, luta, o artista, que somos nós, tira do bloco grotesco as expressões de beleza e grandiosidade. Então, a Joana de Ângeles diz que nós somos uma pedra bruta, né? Nós somos aquele mármore bruto, e tal qual artistas, com o passar das encarnações, nós vamos lapidando essa pedra bruta, até que daí saia as grandes expressões de beleza e de grandiosidade, né? A gente veja o belo. Então, quando você pega uma escultura, né, e você imagina que aquilo era uma pedra, você vê a mão do artista que vai burilando, tornando aquilo, né, algo lindo, maravilhoso, e é o que nós fazemos conosco, né? Nós somos essa pedra bruta, e que com o passar do tempo, com os aprendizados, com as vivências, com as coisas que vão acontecendo, a gente vai lapidando, vai melhorando. Um dia vai sair desse bloco grotesco que nós somos, expressões de beleza e grandiosidade, né? São as lutas. Na sua luta de evolução, o homem luta contra forças soberanas que o punem. Isso também é uma constante, porque nós evoluímos sempre em grupo, nós evoluímos sempre dentro de um contexto, ninguém evolui sozinho, né? Então sempre nós vamos estar em contato com as pessoas, e aí surgem os diversos pontos de vista, e surgem as diversas expressões psicológicas, pessoas que têm características dominadoras, pessoas que têm características mais reservadas. Então é natural que nesse relacionamento que todos nós vivemos, a gente muitas vezes é subjugado, né, a outras pessoas que dominam, né, por vários motivos acabam dominando, e a gente vai ter que lutar muito contra essas forças dominadoras, essas forças muitas vezes soberanas, e que nem sempre aquele que está no papel de soberano, aquele que está no papel de conduzir uma sociedade, conduzir uma nação, está cumprindo o seu papel adequadamente. Infelizmente, né, tem pessoas que o próprio plano espiritual já nos alertou diversas vezes de pessoas que tinham a programação espiritual de serem grandes líderes, mas quando tiveram o poder nas mãos, esse poder acabou corrompendo e levando a pessoa para outros lados, né? E quando eu digo corrupção, não é só corrupção de dinheiro, não, é corrupção do caráter mesmo, da pessoa que se vê envolvida. E nem sempre cumpre aquilo. Então sobra para nós. A gente vai ter que, nessa luta, lidar também com tudo isso. E não só na expressão governamental, mas no pequeno, no dia a dia, o nosso chefe no trabalho, o déspota que existe na família, o cara que manda, né? E sempre isso vai existir em tudo quanto é lugar. Nos relacionamentos, né? Nos casamentos, isso sempre acontece. Obrigado mais a temer os opressores do que a amar. Muitas vezes é assim.
A gente é obrigado mais a temer do que a amar, né? A gente, né, aceita aquela situação porque não tem muito o que fazer, mas não compreende muito bem. Sente-se coibido na sua liberdade de ser, então, rebelando-se e passando a uma atitude formal, olha, atenção a isso, passando a uma atitude formal em prejuízo do real. Então, diante desses quadros que vão surgindo nas nossas batalhas diárias, até para que a gente não entre num conflito o tempo todo, muitas vezes a gente acaba caindo não no fingimento, né? Não é exatamente isso, mas diante de uma atitude de certa formalidade, de certa aceitação. É uma aceitação, assim, para não dar confusão, não quero confusão, vamos seguir numa certa formalidade, quando na verdade o real não é aquilo. A pessoa não aceita aquela situação. Isso gera uma rebeldia interna, né? Há um comportamento social e religioso conveniente em vez de ideal, não é? Então a gente vai se aceitando, não é conveniente que eu continue aqui, é conveniente que eu vá na igreja, que eu vá no centro, que eu vá lá de alguma forma, é o certo e nem sempre é o ideal, né? Vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou exalta. Ou o exalta, ou o deprime, ou o exalta, como efeitos naturais de sua rebelião íntima. Então, o que acontece? O que ela está mostrando aqui para nós? Ela está mostrando que, diante desses quadros de opressão que as pessoas sofrem em todos os cantos, as pessoas acabam se acomodando, as pessoas acabam se comportando de uma forma conveniente, de uma maneira formal, mas isso aparentemente porque internamente ela não se conforma com aquilo. Internamente ela tem um grito represado, ela não queria passar por aquilo, mas ela fica represando pelas conveniências que a vida aparenta, né? Porque, vamos e convenhamos, que é muito difícil dar um grito de liberdade se você trabalha numa empresa e tem um cara que te oprime o tempo todo lá. É muito difícil você falar assim, aqui eu não vou continuar porque eu estou morrendo aos poucos, porque vai pensar na conveniência do dia a dia, de estar lá, de ter a conta para pagar, vai passar tudo isso na cabeça e a pessoa vai continuar lá. Mas vai continuar lá infeliz, vai continuar lá se machucando aos poucos. Isso é o que ela está nos alertando, né? Então, esses fenômenos vão ou deprimir a pessoa vai se tornar uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, ou exaltada. Uma pessoa nervosa, uma pessoa que, assim, é um trisco. Qualquer coisa, ela explode. Por quê? Porque, né, e o triste é que explode dentro de casa, muitas vezes. Vai sofrer lá um monte de coisa e vai descontar naqueles que estão mais próximos, né? Que é um efeito natural, como diz a Joana de Ângeles, dessa rebelião íntima que a pessoa está sofrendo, essa ebulição que é a vida da pessoa por dentro. Né? Tenta deter os instintos agressivos. Poxa, nós estamos a caminho da evolução, então a gente não vai esbofetear todo aquele que nos contraria. Então a pessoa tenta deter esses impulsos instintivos, agressivos, que todos nós temos algum grau de agressividade, e, claro, somos polidos, né? Muitas pessoas, eu já ouvi essa expressão, você fala assim, o fulano é muito bonzinho. Muitas vezes o fulano é muito educado, não significa ser bonzinho, porque ele exatamente está polido, ele tenta, né, deter esses instintos agressivos, sem os saber canalizar. Esse é um ponto importante. Porque todos nós temos essa agressividade. Pode ter certeza. Só que essa nossa agressividade, se canalizada adequadamente, opera milagres. Opera uma evolução sem tamanho, né? Tem gente que vai canalizar essa agressividade no esporte.
e vai se tornar aquele grande esportista. Ou nas artes, e a pessoa então mostra tudo aquilo que vem dela, né? Você não sabe como é que a pessoa chegou àquele ponto, como é que ela conseguiu passar tudo aquilo, porque ela está sabendo canalizar, né? E aqui eu adiciono, inclusive, não só nessa questão dos instintos agressivos que todos nós temos e que muitas vezes não sabemos canalizar, como os próprios instintos sexuais também, que todos nós temos e que muitas vezes não sabemos canalizar adequadamente. Aí é que gera as grandes tragédias, os grandes crimes que são perpetrados, porque a pessoa não soube lidar com essa energia que é natural de todo ser humano, né? Canalização de energias. Aqui a Joana de Angelis se refere a esses instintos agressivos, não sabe canalizar, sofrendo reações psicológicas que lhe perturbam o sistema emocional. Claro, se a pessoa é uma verdadeira ebulição, dentro dela, né, a coisa está fervendo, ela não consegue extravasar, não consegue canalizar, é claro que vai bagunçar tudo, vai bagunçar todos os centros de força, vai bagunçar toda a estrutura, né, a coisa vai ficar errada, né. O ressentimento, aí ela já começa a partir lá para um outro ponto. O ressentimento, que é uma manifestação da impotência agressiva, converte-se num trato de amargura, né? Na verdade, eu até cortei um trecho aqui, mas ela fala... o ressentimento é exatamente isso, essa impotência dessa agressividade que a pessoa não consegue extravasar. Isso é o ressentimento, né? A pessoa fica ressentida por quê? Porque ela não reagiu, né? Muitas pessoas, isso é uma característica, aliás, os italianos são assim, né? De uma maneira geral. Eu não sei se vocês têm aí ascendência, a maioria dos paulistanos tem ascendência italiana. As famílias italianas é exatamente assim. Todo mundo grita, berra, xinga o outro, daqui a pouco está todo mundo abraçado, todo mundo comenta, termina tudo na mesa ali e todo mundo está tudo feliz e está tudo certo. Porque tem essa característica de extravasar. Não segura não, vai falando, vai gritando tal, mas não guarda, passa. É uma atitude boa, muitas vezes. Tem que entender, porque se você vê uma família italiana, muitas vezes você acha que eles vão se matar em algum momento. Mas não vai acontecer isso, né? Não vai. Mas, enfim. Então, o ressentimento é isso, é essa manifestação de agressividade que é contida e que não consegue extravasar, né? E acaba se tornando ali um travo de amargura para as pessoas, né? Da guarida, esse ressentimento gera o quê? O ódio, que é o primeiro ponto muito complicado. Então, esse ressentimento, essa amargura, né, que a gente não conseguiu tratar ali, pode virar o ódio, né? Pode gerar o ódio. E aí a Joana de Ângeles diz, o ódio é o filho predileto da selvageria, né? Olha só, o ódio vai levar a consequências terríveis. Irracional, trabalha pela destruição do oponente, real ou imaginário. Muitas pessoas não têm oponente nenhum, ninguém está contra você, mas ele acha que está contra, é imaginário. E o ódio vai trabalhar para destruir, né, o oponente, seja ele real, seja ele imaginário, mas às vezes a pessoa não vai traçar um plano para ir lá e matar o outro, mas mentalmente o tempo todo está fazendo isso, né? O tempo todo está pensando o mal do outro, né? Quando não pode descarregar as energias contra o oponente, porque não dá para dar essa vazão, volta-se contra si, articulando mecanismos de autodestruição. É como se a rebeldia, já que não dá para matar o outro, então eu me mato, né? Eu vou fazer isso para o mundo, porque o mundo vai saber que eu sou um injustiçado, que eu é que sofri, que eu sou a vítima aqui, então já que eu não posso atingir ele, eu me atinjo, né? Isso acontece de forma, muitas vezes, inconsciente, né? Vai sendo uma construção.
lixo do inconsciente, novamente Joana de Ângeles, com palavras fortíssimas, lixo do inconsciente, o ódio extravasa todo o seu conteúdo das paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Né? Então, a gente acaba sendo tomado por esse lixo, né? Que é essa amargura, que é esse ódio. Né? E que, enfim, né? Representativo aqui de tudo que a gente tem de mais mesquinho, tudo que a gente tem de mais involuído nos aspectos culturais, evolutivos. O ódio pressiona o homem, que se frustra, levando-o ao suicídio. Então, o suicídio é essa frustração. Frustração com a vida, frustração em não conseguir combater o bom combate, né? Frustração em não conseguir extravasar, em não ser ouvido, em não ser aceito, né? Em não conseguir atingir o outro, né? E, acima de tudo, como eu disse, todo esse lixo que você deseja para o outro, às vezes não atinge o outro e fica com você. E esse veneno que você quer passar para o outro acaba o quê? Te envenenando, né? E vai te automutilando, vai fazendo com que as suas resistências vão se tornando paulatinamente menores, né? A gente vai se tornando muito mais vulnerável nessa condição, né? Nas patologias depressivas, há muito ódio embutido no enfermo, sem que ele se dê conta. Então, a depressão, que é um grande mal da nossa atual geração, ela tem aí essa questão do ódio embutido, né? Se a pessoa conseguisse, não é fácil. Muitos de nós já entramos em processos de depressão, isso é quase que natural por vários motivos. Se você já passou por isso ou está passando por isso, saiba que tem como sair, saiba que tem como se recuperar, mas é um trabalho que precisa ser feito, né? Precisa fazer essa limpeza, né? Dessas coisas que estão te levando para baixo, porque realmente a gente está mergulhado no veneno, né? Isso é estar realmente mergulhado no veneno. Então, nessas patologias, há muito embutido ali dentro. É o que eu estou falando, o ódio, o veneno está lá dentro, né? Sem que a pessoa dê conta disso. Às vezes ela vai nutrindo ódios e ódios e ela não consegue eleger um grande inimigo. Você fala assim, você tem algum inimigo na vida? Não, não tenho, mas ela está cercada ali de vários ódios que ela vai criando, né, e guardando. A indiferença pela vida, aí gera indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo, disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, né? Então, as pessoas acabam mascarando, essa ideia, mascarando esse ódio, esse ressentimento, essa mágoa, essas iras não digeridas, fica mascarando com o quê? Mascarando pela indiferença. Ah, não, para mim tanto faz. Sabe? Aquela pessoa que sempre tanto faz. Não, tudo bem. Às vezes é assim. Eu, por exemplo, sempre que consultado sobre alguns aspectos aqui dentro da minha casa, sempre concordo, porque também eu tenho um pouco de inteligência, então eu sempre vou concordar com quem manda, né? Não vou arrumar confusão. Então eu sempre concordo. Não, não pode ser assim. Não, tá bom, tá bom. Tá. Mas isso é de coração, eu estou fazendo isso de coração. Mas tem pessoas que faz isso assim, mostrando uma certa indiferença que não é a verdade, não é assim, não é o tanto faz. Ela maquia aquilo ali, né? Achando, dizendo, não, eu sou indiferente, não, isso daí não me atinge, viu? O que vem de baixo não me atinge. Já ouviram essa expressão? Que vem de baixo não me atinge? Está atingindo, já está dentro dela, né? O tempo todo está atingindo ali, mas a pessoa mostra essa indiferença. E também esse temor de enfrentar novas situações acaba maquiando tudo isso que ela tem dentro de si, que é terrível, né?
Então aqui a Joana nos traz algumas soluções. É claro que durante o livro virão tantas outras soluções, porque ela está buscando o homem integral, né? Mas ela diz aqui, descobrir a sua realidade e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável. Eis a função da inteligência individual e coletiva posta a benefício da vida. Eu acho que esse é um dos pontos principais, da gente entender o nosso papel, da gente entender a nossa realidade, né? Da gente se enquadrar dentro da nossa realidade, o que a gente pode fazer, como a gente pode florescer onde nós fomos plantados. Porque muitas vezes a gente tem uma insatisfação que é natural, buscando sempre o melhor, o belo, o útil, mas nem sempre isso é possível. A gente precisa florescer onde a gente é plantado. A gente precisa reconhecer isso, saber onde que a gente está e o que a gente pode fazer, né? Mesmo que seja um terreno muito difícil, dali pode nascer realmente coisas, florescer coisas muito bacanas, né? Então, isso é o objeto da inteligência. As transformações propõem incertezas que devem ser enfrentadas naturalmente, né? Todo o processo de transformação, tudo que a gente quer buscar, gera incerteza. A gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe se esse é o caminho, né? Imagine, eu sempre falo, aqueles que são casados ou já foram, por exemplo, se o casamento vai dar certo ou não, nunca ninguém sabe. Né? Se eu vou saber criar um filho, nunca vou saber. Se eu vou dar conta num trabalho, nunca vou saber. Só estando lá, só no dia a dia que a gente vai saber se isso será possível ou não. Então, as transformações que a vida nos oferece, elas são cercadas de incertezas, né? Mas que devem ser enfrentadas com naturalidade. Assim como as oposições, os adversários, eles vão aparecer, os antagonistas vão aparecer. Quem é o nosso inimigo, né? Amar os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são aqueles que nos contrariam, não é? Aqueles que batem de frente, mesmo que seja eventualmente, pontualmente, né? Então, você teve uma discussão hoje com alguém, e aqui naquele momento aquela pessoa é o seu inimigo, né? Mas é natural que tenha esses antagonistas, que tenham os adversários. A vida é assim. Porque todos estamos em processo de evolução. Não é só a gente que é imperfeito. Todo mundo é imperfeito. Todo mundo está nesse caminho, né? Então, como as oposições e os adversários encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos, nem ódios ou fugas para o suicídio. Esse que é o ponto principal. Entender o processo de normalidade, canalizar adequadamente essas energias, entender o seu papel e se conhecer. Novamente, nós caímos no autoconhecimento, porque se a gente se conhecer, a gente vai ver que a gente está guardando coisa que não deveria guardar. Já me disse uma psicóloga que às vezes a gente carrega uma mochila nas costas que a gente não deveria carregar. Aquela mochila não é minha. Por que eu estou carregando? Né? Por que eu estou com essa coisa dentro de mim, esse ressentimento, essa dor? Né? Isso não deveria estar comigo. Isso não faz parte de mim. Isso acabou sendo criado, muitas vezes por culpa minha, que acabo carregando essa mochila que eu não deveria carregar. Simplesmente eu preciso me despojar dela. Eu preciso fazer a limpeza. Assim como a gente faz a limpeza natural dos nossos lares, nós precisamos fazer a limpeza da nossa mente o tempo todo, porque senão a gente vai carregar coisas indesejáveis. E a poeira, quando está parada, ela acaba deteriorando, acaba... Olha, a ferrugem toma conta. Se a gente não cuidar direito, vai enferrujar tudo por dentro e a coisa vai complicar. Certo? Esse é o capítulo aí que a nossa queridíssima Joana de Ângeles trouxe para nós, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tecer algum comentário, algum exemplo, alguma
situação que já viveu, que gostaria de falar ou não, ou que já viu, ou algum livro que leu, algum trecho de alguma mensagem, qualquer coisa, né? Quem quiser falar alguma coisa, fale agora ou fale qualquer momento, porque aqui não tem o cálice para sempre, né? Aqui é fale agora ou fale sempre. Fale a hora que quiser, se quiser falar. Se não quiser falar, não fala nada, né? O Pedro, que faz 2 semanas que não aparece por aqui, nós estávamos morrendo de saudade dele. Sei lá, eu acho que ele quer falar alguma coisa também. Quer ou não quer, Pedro? Não. Não. Pedro, eu estava falando de você. Eu falei que você não aparece aqui há 2 semanas e eu percebi que a gente estava com saudade de você. E percebi que você queria falar alguma coisa, né? Quer falar ou não? Não, acho que não. Não, não. Então tá bom, estou brincando. Então, vamos partir aqui para o nosso encerramento, né? Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus a oportunidade deste encontro, de estarmos entre amigos, de estarmos estudando as coisas de Jesus, as coisas de Deus, os caminhos para nos tornarmos pessoas de bem, né, homens e mulheres integrais, né? Esse é o caminho da evolução. Então, só temos a agradecer, querido Mestre Jesus, pela oportunidade de ouro de estarmos reunidos aqui em teu nome, agradecer a nossa querida Joana de Ângeles por mais este livro, por mais esses ensinamentos que vão nos guiando semana a semana. Possamos estar todos juntos novamente na semana que vem, não é? E que a pleia de amigos espirituais, os prepostos tão amoráveis, estejam conosco no nosso dia a dia, nas decisões que temos que tomar, para que tratamos tudo com muito equilíbrio, com muita paciência, que é necessário. Que assim seja. Muito bem, então. Pessoal, uma satisfação imensa da gente estar junto, né? Só lembrando que o canal lá eu já estou postando, né? Agora, essa semana eu já postei vários vídeos, amanhã vai subir outros vídeos, tal, e vamos divulgando lá o nosso canal no YouTube também. Pedro, você ia falar alguma coisinha? Tá ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Estamos ouvindo. Então, boa noite. Não, na verdade eu me atrapalhei na hora de que você me chamou em ligar e desligar o fone, mas tudo bem, a gente conversa numa outra oportunidade, não tem problema nenhum. Obrigado pelo que você falou, né? E lembrar que eu gosto de falar mesmo, tá? Eu gosto de falar, mas até lembro uma passagem, meu pai tinha um bar, né? E eu pequeno, com 11 anos, ia ajudar ele sempre, né? E, na verdade, eu gostava muito de conversar com os clientes e meu apelido era Bate-Papo. Que legal. Então, desde pequeno eu gosto de conversar, falar e às vezes até exagero. Mas é isso. Obrigado pela oportunidade novamente. Que bom. Um abraço a todos. Um abraço para todo mundo aí, né? E a gente vai se encontrar semana que vem, se Deus quiser. Beijão para todos vocês, boa semana, viu? Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.